Bom, pessoal, eu sou o Rafael, né? Para quem não me conhecia ainda, essa aula eu vou disponibilizar no YouTube, né? Acho que os meninos que fazem mentoria com a gente, eles já me conhecem há bastante tempo, né? Eu converso com eles basicamente todos os dias. Eu voltei a dar as aulas agora, boa parte delas, porque agora vai retornar com os módulos que eu sou encarregado, né? Principalmente a parte de estomatologia, de laringologia e voz, e também de cirurgia de cabeça e pescoço, tá? Eu resolvi abrir essa aula para vocês no YouTube, principalmente com o intuito de agregar mesmo a formação de vocês para a hora da prova, porque esse tema é um tema muito minucioso assim para você poder ler. Se você não se atentar aos principais detalhes, corre grande chance de você errar isso na hora da prova, tá? E eu acho que eu vou trazer uma abordagem muito prática, muito direta, tá certo? Eu prometo que eu não vou tomar muito tempo de vocês, não vai ser uma aula maçante, tá bom? Esses capítulos representam os capítulos 84, 85 e 88 do tratado. Então, a gente vai falar de doenças vésico-bolhosas, alterações estomatológicas na infância e das doenças aftoides. A nossa divisão da aula vai ser basicamente essas duas, tá bom? Por que vocês não estão vendo aqui as doenças, as alterações estomatológicas da infância? Tá? Uma dica para quem ainda não chegou a ler isso no tratado. Esse capítulo de alterações estomatológicas da infância, ele é uma verdadeira coxa de retalhos, tá? Ele vai ter conceitos que estão presentes em vários outros capítulos da estomatologia. Por exemplo, ele repete conceitos que vão estar nas doenças infecciosas da cavidade oral, nas faringotonsilites, tá? Ele vai repetir conceitos das doenças aftoides, ele vai repetir conceitos das lesões vésico-bolhosas, principalmente porque ele também fala de eritema multiforme, síndrome de Steven-Johnson, necrólise epidêmica tóxica. Então, assim, ele fala de várias coisas de forma muito superficial mesmo. Então, não é um capítulo, assim, não recomendo a leitura dele, pode ser bem sincero, tá? Eu acho que não vai te agregar em muita coisa, acho mais fácil você focar mais nas questões e nas aulas mesmo que a gente vai disponibilizar para vocês. Então, sem mais delongas, esse aqui vai ser nosso schedule básico, tá? Então, vamos pro pau. Lesões vascubolhosas, a gente vai falar basicamente agora do pênfigo vulgar, do pênfigoide bolhoso, do pênfigo paraneoplásico e do pênfigoide das membranas mucosas. E eu vou explicar para vocês bem essa diferença do pênfigoide das membranas mucosas com o pênfigoide bolhoso, tá certo? Esse slide, ele é um slide chave para você poder entender esses conceitos, tá? É realmente um slide fundamental. Eu acho que, assim, 80% do conteúdo do que tange as lesões vésico-bolhosas, principalmente dos pênfigo e pênfigoide, está resumido aqui. Se você entendeu isso daqui, você vai acertar mais de 80% das questões da prova, eu não tenho dúvida, tá? Então, vamos lá ao seguinte. A gente tem que encarar a pele como um órgão, né? De fato, ela é composto de várias camadas, tá? Anatomicamente e histologicamente bem definidas. Elas são tão bem definidas que elas vão ter proteínas específicas dessas regiões que vão cumprir funções específicas, tá certo? Então, a gente vai indo da parte mais superficial para a parte mais profunda, tá certo? Na parte mais superficial, a gente tem a epiderme. Essa epiderme vão ter diversas células que vão compor ali em camadas mais espessas ou menos espessas, a depender de onde está sendo o território que a gente está falando. E as ligações entre essas células da epiderme, entre as diversas células que compõem as suas camadas, é dado por uma série de proteínas. Mas, dentre elas, uma das principais proteínas que fazem parte disso são os desmossomos, tá certo? Os desmossomos, eles são responsáveis por fazer isso. Quando você vai descendo, principalmente quando a gente pega as células que estão conectando a camada basal, ou seja, a última linha de células antes da membrana basal e a própria membrana basal, existem várias proteínas que fazem essa conexão, mas a principal que a gente tem que levantar aqui é o M-desmossomo, tá certo? E depois, ainda, entre a membrana basal e o tecido conjuntivo, existe uma série de proteínas que fazem esse tipo de ancoragem também, das quais a gente vai destacar principalmente o colágeno do tipo 7 e a queratina 5 e 14, tá certo? Entendendo isso, você entendeu tudo. Por quê? O que essas doenças bolhosas são, na verdade? São doenças mucocutâneas autoimunes, em que a gente tem a produção de autoanticorpos contra algum componente da derme ou da epiderme, que vão gerar esse quadro de lesões bolhosas, tá certo? Quanto mais superficial for a proteína que for atacada, menos tensa vai ser essa bolha. Mais difícil vai ser você achá-la na condição de bolha. Geralmente você já vai encontrar na condição de úlcera. E quanto mais profunda, maior a chance de você encontrá-la na condição de bolha. Vão ser bolhas mais tensas, tá certo? Quando a gente vai falar do pênfigo vulgar, a gente está falando de desmossomos, tá? E nos desmossomos a gente tem basicamente duas proteínas. A desmoglina do tipo 1, a desmoglina do tipo 3, tá certo? Sendo que a tipo 1 ataca mais pele e a tipo 3 ataca mais mucosa.
Nossa, eu não vou conseguir acertar isso, eu vou confundir isso. Dica prática que eu tinha para a hora da prova. Se você fizer o 3 assim, que é desmoglina do tipo 3, se você vira para baixo, vira um M, tá certo? Então lembra que desmoglina do tipo 3 é mucosa. Tipo 3, mucosa, tá certo? Acho que assim já basta para você conseguir acertar. E na prova, eles vão tentar te confundir com isso, tá? Sempre vão tentar te confundir com isso. Quais são as principais imunoglobulinas relacionadas ao pênfigo vulgar? O IgM, mas a gente pode também ter o IgA e o IG, desculpa, o IgG, e a gente pode também ter o IgA e o IgM, tá? E se for apenas contra as desmoglobulinas do tipo 1, ou seja, da pele, vai ser o pênfigo foliáceo. Não tem muita relevância para a gente, porque a gente não trata doenças dermatológicas, né? Mas a gente trata as doenças de cavidade oral. Mas só para vocês saberem, a título de curiosidade, recorrentemente tem algum enunciado assim, alguma coisa querendo pegar isso de vocês, tá? Indo mais para baixo, vamos falar agora do pemphigoide bolhoso, tá? Que é justamente quando você cria autoanticorpos contra proteínas dos M desmossomos, que é a BP180 e a BP230, tá? Tem que saber o nome dessas proteínas? Sim, tem que saber o nome dessas proteínas. Ah, tem algum macete para decorar isso? Cara, não se iludam com mnemônicos. Tem gente que acha que dá muita importância para método mnemônico. É treino, cara. É treino. Como qualquer outra coisa, como ir na academia, como correr, né? Tem que treinar bastante. E para isso, para quem ainda não adquiriu, os nossos flashcards, nosso banco de questão, eles estão impecáveis nesse sentido. São 6.000 flashcards, mais de 1.500 questões comentadas, em que você vai utilizar a repetição espaçada para poder atingir seus objetivos, tá? Não é fazer questão de forma totalmente aleatória, é fazer questão com métrica de estudo de verdade, tá bom? Voltando aqui, as principais imunoglobulinas que a gente tem é o complemento C3 e a IgG, tá certo? Essas são as principais proteínas que a gente vai ter associadas a isso, tá bom? Pegando um gancho agora para poder explicar para vocês o que é o pemphigoide das membranas mucosas. Ele e o pemphigoide bolhoso são entidades muito parecidas, tá bom? Por que eles separam isso? Porque o pemphigoide bolhoso, ele é bem específico quanto a essas duas proteínas, a BP180 e a BP230. Já o pemphigoide das membranas mucosas, ele tem uma série de quadros que simbolizam isso, tá certo? Que vão atacar proteínas muito diferentes ali, que fazem essa conexão entre a camada basal com a membrana basal, tá? E dentre elas, o principal expoente é o pênfigo cicatricial, pemphigoide cicatricial, tá bom? Eu vou explicar para vocês um pouco mais para baixo isso, mas basicamente vocês entenderem o seguinte: acontece na mesma região, só que são em proteínas diferentes, tá? O tratado traz isso de forma muito confusa, o Neville explica isso de forma muito interessante, que fica fácil de entender, e é o que eu vou trazer para vocês hoje aqui, tá bom? E quando você vai descendo mais ainda, você tem a epidermólise bolhosa, tá? Que é basicamente é, você vai produzir autoanticorpos contra o colágeno do tipo 7, que são as fibrilas de ancoragem, que vão fazer a ancoragem entre a membrana basal e o tecido conjuntivo, tá bom? Com esse slide, gente, se vocês entenderem bem o que eu expliquei aqui agora, e eu sei que eu consegui explicar de uma forma boa para vocês, vocês vão matar, assim, pelo menos 80% das questões, tá certo? Eu não tenho dúvida disso. Também tem um outro aspecto interessante, que é da imunofluorescência direta e indireta. Basicamente é o seguinte: a direta vê autoanticorpos no tecido humano e a indireta vê os autoanticorpos no soro do humano, tá bom? Então, na direta, ele vai fazer a inoculação de uma imunoglobulina humana em um animal, vai ser coletado o soro desse animal, vai avaliar a resposta do soro do animal no tecido humano. Na imunofluorescência indireta, você avalia a presença de anticorpos no soro do paciente e avalia a interação dele, dos anticorpos do paciente contra o tecido animal. Geralmente, eles fazem aí com cortes histológicos de bexiga e de rato, tá bom? Só para vocês terem mais ou menos uma curiosidade aí, vai, que tem no Neville, eles contam sobre isso. E aqui um desenho esquemático retirado do próprio Neville que explica isso bem direitinho. Indo agora para o nosso pênfigo vulgar, tá? Ele tem uma incidência de 0,1 a 0,5 para cada 100 mil habitantes. Ele é relacionado com o vírus de hepatite B e o vírus de hepatite C, tá? Lembrando o seguinte, existe uma outra lesão de cavidade oral muito relacionada com o vírus de hepatite C, que é o líquen plano, tá bom? Lembrem-se disso, uma correlação bem interessante para vocês terem. Fatores indutores, tá? Cirurgias, infecções, queimaduras, viroses, radiação e medicamentos, tá? Em medicamentos tem uma porrada de medicamentos, principalmente AINES, analgésicos e antihipertensivos que vão entrar nesse seara aí, e alguns antibióticos, tá bom? As lesões orais estão presentes em mais de 80% dos pacientes, tá? As lesões vão ser uma fenda cantolítica suprabasal, as bolhas se rompem com facilidade, vai ter sinal de Nikolsky positivo, tá? O que é o sinal de Nikolsky positivo? Quando você pega uma gaze e esfrega a pele do paciente, né, você faz uma fricção mecânica na pele do paciente, nos pacientes que têm o pênfigo vulgar, vai acontecer
a geração, o surgimento de uma bolha quando você faz isso. Isso é o sinal de linfócito positivo, que não é positivo no pemfigoide e, por exemplo, na epidermólise bolhosa, tá bom? A imunofluorescência vai ser com fileira de pedras tumulares, eu vou mostrar isso para vocês mais para frente, e os títulos de anticorpos séricos se correlacionam com a atividade da doença, tá certo? Grava bem isso, porque no pemfigoide bolhoso não é. Isso aqui é item que eles costumam pegar a gente na prova, sim, recorrentemente, tá bom? E no mais para frente, para poder explicar para vocês, isso aqui são imagens retiradas do tratado e do Neville também, mostrando como que são essas lesões. Vocês observam que dificilmente vocês vão ver essas lesões na característica de bolha intacta. Quase sempre vai ser no formato de úlceras orais, tá bom? Ou do couro cabeludo aqui, por exemplo, que eu estou mostrando aqui para vocês, que foi a imagem retirada do tratado, tá bom? Eles vão pegar principalmente mucosas de região não queratinizada, tá? Dificilmente pega mucosa de região queratinizada no caso do pênfigo vulgar, tá certo? E aqui, ó, vamos lá para o pulo do gato, tá bom? Quando a gente fala dessas doenças bolhosas, eles querem saber se você sabe ver histopatologia e imunofluorescência. Ponto, tá? Aqui a gente pegando um corte histológico, mostrando para vocês uma bolha, é uma bolha epitelial ou intraepitelial. Por quê? Estão vendo essas células aqui, ó? Tá passando com o mouse por cima para vocês poderem ver. Isso aqui são as células da camada basal, ou seja, elas estão presas à membrana basal e estão presas ao tecido conectivo. Logo, os M-desmossomos estão com funcionamento adequado. O que não está adequado são os desmossomos, tá certo? E aí vai gerar essa fenda suprabasal. Supra significa acima da camada basal. Ou uma fenda intraepitelial, tá? Ou uma fenda epitelial. São todos sinônimos que eles utilizam para falar do que é uma fenda suprabasal. E aqui também tem as células de Tizank, que eu gosto muito de trazer para vocês por conta de quê? Por que existe célula de Tizank, tá? Não é por que existe, né? É por que existe na sua prova, basicamente. Tá? Célula de Tizank, o único objetivo dela na sua prova é para te confundir. O único objetivo, tá? Não precisa ter dúvida disso. Eles sempre colocam célula de Tizank para dizer que elas são patognomônicas de alguma doença, para dizer que elas são específicas de alguma doença, e elas não são. Célula de Tizank não é patognomônico e não é específico de doença nenhuma. Ela vai aparecer em qualquer paciente que tenha alguma doença com bolha, tá? Qualquer um, seja infecciosa, seja autoimune, seja por queimadura, tá bom? Qualquer uma, tá? Então, assim, não caiam nessa pegadinha. Então, assim, pegadinhas que eles sempre cobram de vocês. Querem confundir desmoglobina tipo 1 com tipo 3 entre pele e mucosa, tá? Eles vão querer confundir essa questão da célula de Tizank, vão querer te confundir com os títulos de autoanticorpos, que é elevados e tem relação com a atividade de doença do pênfigo vulgar, não tem nenhuma relação com o pênfigoide bolhoso, tá bom? As proteínas, eles recorrentemente confundem, fala que desmogleína é de pênfigoide bolhoso, fala que BP 180 e BP 230 é de pênfigo vulgar, e não é, o contrário. Então, essas informações vocês têm que ter muito sedimentadas na cabeça de vocês, e com o flashcard, banco de questões, vocês vão sedimentar esses conceitos, eu não tenho dúvidas, tá bom? Aqui mostrando as células em aspectos tumulares, tá? Em que basicamente é o seguinte, vocês estão vendo ali as células. O problema do pênfigo vulgar está na conexão entre as células. Então é natural que todo o arredor da célula fique marcado na imunofluorescência direta, tá certo? E aqui mostrando para vocês essa correlação entre o pênfigo vulgar e a desmoglobina do tipo 3, né, que é de mucosa, ou pode ser tipo 1 também, não tem problema. Mas aqui vai estar mais específico com a lesão da cavidade oral. E a relação que você vai ter aqui com a imunofluorescência. Essa imagem aqui é perfeita para vocês poderem entender aonde que está acontecendo o problema, tá? E lembrando que os desmossomos fazem ligação intercelular, tá bom? Então, assim, gravem essas informações que eu falei para vocês. Isso aqui são um grande pulo do lugar para você poder responder qualquer questão de prova referente a esse tema. Agora vamos para o pênfigoide bolhoso. É a doença autoimune mais comum das doenças bolhosas, tá? Com 10 casos para cada 1 milhão de habitantes. Acomete pacientes mais idosos, ali por volta da sétima década de vida. É uma doença de menor gravidade se comparado com o pênfigo vulgar e o pênfigoide das membranas mucosas. As lesões orais vão estar presentes em até 40% dos casos, então você observa que não são todos que vão ter, tá bom? Por isso que é uma doença, assim, que de ordem prática, ela é um pouco menos relevante para a gente, tá? E os medicamentos vão ser furosemida, losartana, amiodarona, ibuprofeno, ampicilina e captopril, que são as medicações que podem desencadear o quadro de pênfigoide bolhoso, tá bom? Gente, por que eu coloco esses nomes todos por extenso aqui para vocês, não só aqui nessas questões de medicações desencadeantes, e também na parte de tratamento? Por quê? Na prova teórico-prática, é muito comum que eles peçam para você dar mais do que um exemplo.
Então você tem que ter um arsenal de respostas quando eles te perguntam esse tipo de coisa. Eles nunca vão te perguntar um medicamento. Geralmente eles perguntam um, dois ou até três, tá bom? De dois a três para frente, certo? Então é importante que você tenha esse arsenal, é importante que você saiba disso. Ah, mas como é que eu vou decorar isso? Praticar de questão. Bom. Características clínicas imunológicas. Fenda cantolítica subepitelial, tá abaixo do epitélio, as bolhas são mais tensas, o sinal de Minkowski é negativo, a imunofluorescência do padrão linear e os títulos de autoanticorpos séricos não se correlacionam com a atividade de doença, tá? Eles não têm a menor relação com a atividade de doença, diferentemente do pênfigo vulgar, tá? Que é aquela pulo do gato que eu falei com vocês, tá certo? Aqui mostrando mais ou menos como é que são as imagens das lesões, imagens inteiramente tiradas do Tratado do Neville, tá? Essas aqui são absolutamente todas as imagens que o Tratado do Neville trazem de pemphigoide bolhoso, certo? Então, assim, gravem bem elas, tá bom? Pemphigoide bolhoso, ali você vai ver as bolhas mais tensas aqui na cavidade oral, elas são bolhas mais tensas. Aqui na pele, né? Na pele aqui da região da região torácica, aqui no pé. Aqui na cavidade oral ela já tá rompida, no caso, tá certo? Um dado muito interessante, tá bom? Que eu quero passar para vocês, que eu acho que vai ser bem importante quando a gente estiver falando lá na líquen plano em específico, tá bom? Existe uma condição na estomatologia, tá, que chama gengivite descamativa. Tá? É basicamente um paciente que fica com a gengiva muito avermelhada, com eritema na gengiva, ela fica muito sensível e dolorosa. Tá? Esse quadro faz diagnóstico diferencial com uma série de doenças da cavidade oral. Dentre elas, as duas principais, o pemphigoide bolhoso, tá? Também o pemphigoide das membranas mucosas, com um líquen plano. Mas também é relatado que o pênfigo vulgar pode dar isso também, tá certo? E aí, eles gostam de comparar com você, para você ter que falar quais que são as diferenças dela na histopatologia e na imunohistoquímica, tá? Então, é basicamente o seguinte, se ele te mostra uma lesão dessa e mostra uma imunohistoquímica com padrão de células tumulares, você vai falar, pênfigo vulgar. Se mostra para você com uma fenda cantolítica suprabasal, pênfigo vulgar. Se ele te mostra com um padrão de depósito linear ou uma fenda cantolítica subepidérmica, pemphigoide bolhoso. Se ele te mostra na, na imunohistoquímica depósitos de fibrinogênio e na lâmina ele te mostra os corpúsculos de Sivat, líquen plano. Lá na frente, quando eu estiver falando de líquen plano, eu vou trazer essa condição bem mais esclarecida para vocês, mas eu já quero trazer esse gancho para vocês já pensarem um pouquinho a respeito, tá? Sobre essa entidade que é a gengivite descamativa. Agora, voltando aqui sobre o pemphigoide bolhoso, a gente tem que a fenda é subepidérmica. Para provar para vocês o tanto que ela é subepidérmica, vocês veem que aqui não tem as células da camada basal. Quando a gente volta aqui estão as células da camada basal, tá certo? Então, essa aqui é a diferença que eu quero trazer para vocês, do porquê que ela é subepidérmica, tá? E aqui mostrando para vocês agora como que é o achado na imunohistoquímica. Vocês lembram que o problema estava nos M-desmossomos? E ele vai ter, então, esse padrão linear, tá certo? E lembrando que os M-desmossomos fazem a ligação ali da camada basal com a membrana basal. Volto a repetir para vocês, em alto e bom som, para entrar na cabeça de vocês de uma vez por todas. Proteína-alvo, M-desmossomos, quais que são os subtipos de proteínas, BP180, BP230, as imunoglobulinas C3 e a IgG, tá? Gravem isso, que isso é bem importante também. Falando agora de uma entidade que tem apenas um nevilho, o tratado não fala desse quadro, que é do pênfigo paraneoplásico, mas eu quis trazer aqui para vocês, porque eu já vi uma questão dessa caindo na prova. Se eu não me engano, foi na prova de 2018, que é uma questão dessa. Associado a neoplasias linforreticulares, tá? O pênfigo paraneoplásico. Paraneoplásico é de uma condição paraneoplásica, né? Vai estar ao lado de uma neoplasia. Sendo os principais deles os linfomas e as leucemias. E nas leucemias, principalmente a leucemia linfocítica crônica, tá certo? Pode também ser causada por doença linfoproliferativa benigna. Dentre elas, ele descarta muito bem a doença de Castleman, que ele fala lá. Basicamente, uma doença linfoproliferativa benigna, policlonal. Geralmente, os pacientes têm tumores na região do mediastino muito grandes. E quando ele retira esse tumor, o quadro some, melhora muito, tá? É uma condição bem grave, de elevada mortalidade, que só vai melhorar quando o paciente curar isso, tá certo? Tem uma característica bem importante dela, que é a seguinte: ela tem características de pênfigo vulgar e pemphigoide bolhoso, tá? Então, elas têm fenda subepitelial e epitelial. Ela tem um quadro muito clássico de mucosite liquenoide, que eles falam, tá bom? Por que ele fala liquenoide? Porque forma essa mucosite e aqui forma esse infiltrado de linfócitos aqui no tecido conectivo, muito relevante, que lembra um pouco o que acontece no líquen plano, tá certo?
E aqui você vê que as lesões são bem feias, geralmente hemorrágicas, são bolhas um pouco hemorrágicas e formam esse fundo um pouquinho mais necrótico, tá certo? E agora falando um pouco da pemphigoide das membranas mucosas, ele representa um grupo de doenças autoimunes bolhosas da pele, acontece mais entre a quinta e a sexta década de vida, cometendo mais mulheres. Os autoanticorpos são direcionados a mais de um tipo de antígeno da membrana basal. As bolhas são tensas e, ao se romper, geralmente geram áreas de ressuração e comprometimento conjuntival. Isso aqui é bem relevante, tá? No pemphigoide bolhoso, geralmente você não tem comprometimento conjuntival. Você não costuma observar esse tipo de coisa. Já no pemphigoide da membrana mucosa, gera esse quadro conjuntival, tá? Coisa bem relevante que eu vou comentar aqui com vocês agora, que é bem importante mesmo, tá? Que é um diagnóstico diferencial que às vezes as pessoas deixam um pouco desapercebidas. Então lembra, vamos voltar desde o começo. Pemphigoide das membranas mucosas, que é essa entidade que lembra muito o pemphigoide bolhoso, que também tem essa reação muito parecida com o depósito linear, só que ela é sobre outras proteínas que não a BP180 e a BP230, tá? Essa entidade, ela costuma gerar um quadro oftalmológico também, tá bom? De ceratite, principalmente. Aí você pensa comigo, poxa, uma lesão que é uma bolha que se rompe e dá úlcera na boca. Também pode dar úlcera na pele. E que o olho fica vermelho. Qual outra doença que pode dar isso também? Doença de BC, né? Vocês devem lembrar bem disso. Então, isso pode ser diagnóstico diferencial de doença de BC, dependendo da apresentação que ela aparece para você. No Neville, inclusive, cita isso, tá? Que é um quadro que às vezes pode se confundir. O que às vezes não confunde tanto é a prevalência, a forma como se apresenta. A doença de BC se apresenta de forma um pouco diferente. Mas, em alguns casos, isso pode levar a confusão, sim. E qual que é a principal diferença? Quando a gente vai falar, sobretudo, ali da lesões genitais, que na pemphigoide das membranas mucosas praticamente não tem, e que no olho, no BC, você deve lembrar, é uma uveíte médio posterior. E aqui no pemphigoide das membranas mucosas é mais externo, né? É uma ceratite, tá bom? Então, eu queria trazer isso para vocês, que é um diagnóstico diferencial importante e que pode cair em prova, tá certo? Progredindo aqui, vamos falar do tratamento. O tratamento deles todos é muito parecido, tá? Por isso que ele não geralmente não é um tema muito quente assim de prova o tratamento dessas doenças. Mas vocês têm que estar com todo esse arsenal terapêutico na ponta da língua. Então, geralmente vão ter corticoide em dose imunossupressora, imunossupressores, como metotrexato, ciclofosfamida, azatioprina, meclofenolato, dapsona, laser terapia de baixa potência, que é bem interessante, tá bom? Bem interessante mesmo. Nosso ambulatório, a doutora Cleonice, que é aqui da Escola Paulista de Medicina, ela usa bastante laser terapia, e eu sei que em vários outros centros, como no HC, na Santa Casa também, com a doutora Ana, eu sei que eles usam bastante laser terapia. Interromper as medicações que desencadeiam e tratar as doenças de base, nesse caso também, tá bom? Não tem muito mistério aqui nesse tratamento, não é algo que eu vou me prolongar muito. Então vamos lá agora falar do eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson e necrose epidérmica tóxica, tá certo? Por que a gente junta tudo isso? Porque para muitos autores, essas doenças são um contínuo, tá? Para muitos deles. Para alguns, nem tanto, porque eles sabem que a faixa etária de alguma delas é bem diferente, como, por exemplo, da NET, geralmente é uma faixa etária de pacientes mais velhas, enquanto no Steven Johnson e a eritema multiforme, geralmente são pacientes um pouco mais jovens, tá? Então, eles têm um grande espectro clínico, entre bolhas, úlceras, erosões e crostas. O eritema multiforme pode ser chamado de eritema multiforme menor, e o Steven Johnson como maior, tá? Também é uma descrição que tem. Eles têm alguns fatores encadeantes bem específicos, que é a infecção pelo herpes simples, tá? O herpes vírus humano simples, micoplasma e micoplasma também, tá? Então gravem bem esses dois agentes etiológicos encadeantes. E também pode ter desencadeamento por antibiótico, por AINES e por analgésicos, tá? O eritema multiforme é mais comum em homens jovens e a NET é mais comum em mulheres mais velhas, tá? Elas não têm uma característica, um achado imunológico muito específico, então não vai ser imunohistoquímica que vai dar esse diagnóstico para vocês. Histologicamente, eles são lesões dérmicas, dermoepidérmicas e epidérmicas, então assim, eles não têm também essa parte de histopatologia muito clássica. Existe um relato que no eritema multiforme existe uma mutação no HLA-BW62 ou no HLA-DR35 e na NET e no Steven Johnson um HLA-B12, tá? O que é esse HLA? É um antígeno contra a proteína leucocitária, tá certo? Então é um subsítio ali genético que realmente tem muita relevância
nessas doenças aftoides em geral e doenças bolhosas também, tá? Então vocês vão ver quando vocês estiverem lendo, eles trazem muito dessas minúcias, não acho que isso é uma coisa que cai muito em prova para vocês, mas eu resolvi colocar meio que por desencargo de consciência, tá bom? É, indo para frente, o que a gente vai achar aqui da parte mais de histologia, né? Vão ser umas vesículas intraepiteliais, né, na porção basilar do epitélio, com numerosos queratinócitos necróticos e eosinófilos que estão presentes nas bolhas, tá? Então grava essa presença de eosinófilos que costuma cair em prova também. E geralmente ele tem um infiltrado inflamatório perivascular, mas nenhum deles é lá tão específico assim, tá? Então não se peguem muito nessa questão de histopatologia. Aqui a descrição das lesões é que é o mais importante, tá? No eritema multiforme é muito clássico essas lesões em alvo, tá certo? Que eles descrevem muito bem. E as lesões de cavidade oral é principalmente na língua e nos lábios, tá certo? Nessas imagens foram todas tiradas do Tratado do Neville também, e estão presentes lá. Gravem bem elas e bem essa descrição, tá bom? Aqui a gente falando um pouco mais da síndrome de Steven Johnson, quando geralmente começa ali com um quadro de eritema multiforme, em que começa a pegar mais do que uma região, né? Lembrando que ele tem uma multiforme, ele é muito mais característico só da cavidade oral e de lábio. Começou a pegar olho, conjuntiva, ou, por exemplo, ulceração genital, tem que lembrar de Steven Johnson, tá certo? E na NET, geralmente são lesões assim, bolhosas muito extensas, tá? Muito extensas, e num perfil de paciente um pouco diferente também, tá? Ambas as imagens tiradas do Neville aqui embaixo, tá certo? Então, as diferenças clínicas, assim, vocês têm que lembrar muito bem delas. No eritema multiforme, geralmente as lesões são menores que 3 centímetros, tem lesões em alvo, uma mucosa envolvida geralmente é a oral, tá? Os lábios estão sempre acometidos, tá? Lembram disso que ele fala, é bem categórico nisso. O lábio tem que estar sempre acometido. No Steven Johnson, as lesões são menores do que 3 centímetros de diâmetro também, igual ele teve multiforme. Vai ter lesões em alvo, vai ter pelo menos 2 mucosas acometidas, e você já começa a ter mais sintoma geral, tá? Como febre, por exemplo. E tem que ter menos do que 10% da superfície corporal acometida, tá? Menos do que 10. Geralmente as pessoas confundem achando que é mais do que 10, mas é menos que 10. Já na NET, as lesões são maiores que 3 centímetros, o envolvimento mucoso é muito intenso. O acometimento do tecido cutâneo não exposto ao sol, gravem bem isso, tá? Na NET, é bem comum você ter esse acometimento extenso em áreas não expostas ao sol, né? Conforme eu mostrei aqui vocês naquela outra imagem, você vê, tipo, por exemplo, pé não é exposto ao sol, olha o tamanho da lesão que esse cara teve aqui, né? As lesões subbolhosas são generalizadas, vai ter sintomas gerais e o acometimento da superfície corporal maior do que 20%, tá certo? Gravem bem essa foto aqui, tá, desse quadrinho, eu acho que ele resume bem o que vocês precisam saber. Diferentemente das vezes bolhosas que eu mostrei para vocês lá atrás, em que a imunohistoquímica era muito relevante, nessas daqui, a clínica é mais importante, tá? A clínica é bem mais importante para você fazer suas questões de prova e para a vida também. Tratamento, né? Retirar medicamentos desencadeantes, a corticoterapia, laser terapia, e no caso da NET do Steven Johnson, é importante que você aborde o paciente como um grande queimado. Então, você tem que fazer internação, hidratação, correção de distúrbio hidroeletrolítico, aquecer o doente e fazer controle álgico também, certo? Agora vamos falar de 2 quadros bem rapidinhos, tá? Que é a epidermólise bolhosa e a doença do IgA. Na epidermólise bolhosa, é um grupo heterogêneo de doenças mucocutâneas hereditárias. Elas possuem diversos subtipos de proteínas acometidas, tá bom? No Neville fala que é pelo menos mais do que 25 subtipos catalogados. Ele até faz uma diferença lá da juncional, hemidesmossomal, desmossomal e distrófica, mas assim, não acho que isso cabe pra gente, tá bom? Porque isso aí é muito mais específico de geneticista ou de dermatologistas que lidam diretamente com esse tipo de doença. Não é o que cai em prova pra gente, tá? Quando cai, eles cobram muito essa relação com o colágeno tipo 7, tá? Isso eles cobram bastante. E lembrar que ela tem basicamente 2 tipos dela, sendo o subtipo distrófico, o mais comum, tá? E que pode ser dominante ou recessivo. No dominante, você vê essas lesões, tá? Na pele, essas lesões que geralmente formam bolhas, que se rompem rapidamente e formam essas crostas, e também no vestíbulo do doente aqui na cavidade oral, a gente vê esse quadro de eritema ali da região gengival, tá certo? Isso aqui no tipo dominante. No subtipo recessivo, é uma doença, assim, quase que incompatível com a vida, tá? Essas aqui são uma alteração que a gente chama dedos em luva de boxeador, tá? Que só pode ser corrigido depois com cirurgia plástica, assim, é uma condição muito triste. Se vocês pegarem para ver na internet as imagens, assim, elas são bem chocantes.
E aqui é um paciente com péssima qualidade dos dentes, porque o colágeno tipo 7 também está presente na construção dentária, e ele com microstomia também, tá? Então é uma condição muito agressiva, tá certo? Era o que eu queria trazer para vocês aqui, um quadro bem rapidinho, assim, para vocês lembrarem. Gravem bem esse link, tá? Epidermólise bolhosa, colágeno do tipo 7, forma distrófica mais comum, a dominante, ela é mais branda e a recessiva é muito mais grave, tá? Gravem esse tipo de coisa que eu acho que já vai ser mais relevante para vocês. Características gerais, tá? Da doença bolhosa crônica na infância por IgA linear, tá bom? Essa doença, ela é basicamente por depósito de IgA na membrana basal de forma linear. Ela é um IgA contra BP 180, ou seja, na imunistoquímica ela lembra bastante a epidermólise bolhosa, tá? Os fatores precipitantes são infecções, traumas, medicamentos, principalmente vancomicina, penicilinas e cefalosporinas. As bolhas são subepidérmicas, igualzinho do pemphigoide bolhoso, e o tratamento é com corticoides e imunossupressores, tá? Isso aqui tem no Neville um parágrafo desse tamanho, um tratado um parágrafo desse tamanho. E eu já vi esse negócio cair na prova, tá? Prova de 2017, que é uma questão dessa. Então, assim, eu trouxe para desencargo de consciência porque a gente fez esse relatório muito minucioso do que mais caiu nesses últimos anos. Eu sempre tento pontuar isso para vocês, porque eu fiz isso na íntegra, né? Eu vi mais de 720 questões das provas antigas para poder trazer essa informação contundente para vocês. Doenças aftoides, a gente vê aí, dá uma pausa no vídeo, dá uma respirada, tá bom? Para a gente poder seguir para essa próxima parte, uma parte um pouquinho mais rápida da aula, mas igualmente importante, tá certo? Então vamos lá, respira fundo, vamos para a próxima. Aqui a gente vai separar basicamente nas aftas menores, afta maior, afta hipertiforme e doença de BC, das quais as três primeiras eu vou abordar em conjunto, tá bom? Que elas fazem parte aqui, basicamente de uma mesma doença, mas com apresentação um pouquinho diferente, tá certo? Essas três doenças são enquadradas nas estomatites aftoides recorrentes, tá certo? E que pode ser diferenciada nesses três quadros que eu falei com vocês. Ela comete de 10 a 20% da população geral, ou seja, muito prevalentes, tá? Raramente acomete crianças. 30% dos pacientes apresentam histórico familiar positivo, tá bom? Mais comum em brancos, não fumantes e com herpes labial recidivante. Isso é informação que estava no tratado transcrito, eu resolvi trazer para vocês, tá certo? E lembre desse histórico familiar que é bem relevante também. A etiologia ainda é incerta. No tratado ele vai citar diversas hipóteses para a etiologia disso. Não quis trazer aqui para não contaminar, não poluir nosso slide. E também para deixar que a gente foque realmente no que é mais importante, tá bom? Na histopatologia, é um processo inflamatório crônico com sinais de reação de hipersensibilidade e é uma hipersensibilidade tardia, tá? Não possui alterações específicas na imunofluorescência. Então, aqui, mais uma vez, entra naquele rol de doenças em que a histopatologia e a imunofluorescência, elas não são lá tão importantes assim, a parte clínica é mais relevante, tá? O quadro clínico, geralmente o paciente tem um período prodrômico de 24 horas, vai surgir manchas eritematosas com zona central esbranquiçada, cura espontânea e sem sequela de 6 a 10 dias. As lesões são bastante dolorosas, tá? O que ajuda a diferenciar de outras lesões aftoides da boca que não são dolorosas, como, por exemplo, sífilis, tá bom? Sífilis secundária geralmente dá muita lesão na boca e são lesões não dolorosas, tá certo? Acometem áreas de mucosa não queratinizada. Isso aqui é outra coisa bem relevante. Quem prestou atenção na aula de doenças infecciosas da cavidade oral vai lembrar disso. Essas doenças aftoides, muitas vezes elas podem se confundir com a gengiva estomatite herpética, tá? Muitas vezes. E como que a gente faz para diferenciar uma coisa da outra do ponto de vista clínico? Aqui acomete muito mucosa não queratinizada, né? E principalmente a mucosa que é não ligada a um osso em específico. Já no herpes, na gengiva estomatite herpética, você vê que pega muito mais a região da mucosa que é ligada a osso, tipo o palato duro, a gengiva, por exemplo, tá? E as mucosas que são mais queratinizadas também. Então, esse é um link bem interessante para se fazer, porque aparentemente parecem coisas totalmente diferentes. Uma não é infecciosa e outra é. Mas as lesões, elas não leem o livro, entendeu? Elas não são separadas igual separaria no livro, né? Você não separa os pacientes igual capítulo de livro. Eles se aparecem para vocês com lesões dermatológicas básicas, né? Que é a base da nossa investigação semiológica desse doente. É uma lesão aftoide e você tem que levar para os diagnósticos diferenciais de acordo com as características que você acha dela. Então, essa diferença entre uma ser mais de lesão queratinizada, de mucosa queratinizada, que no caso a gengiva estomatite herpética, e de ser de mucosa não queratinizada, que é o caso das aftas, da estomatite aftoide recorrente, é um dado muito interessante para a gente chegar num diagnóstico mais acurado, tá bom?
e não causam sintomas sistêmicos. Isso é outro dado relevante também, tá certo? Diferente da gengivite estomatiite herpética que pode gerar. Gravem bem esse quadrinho, tá? Daqui para frente, esses slides vão ser fundamentais para você gravar qualquer uma dessas lesões aqui, tá bom? Então, já vou passar aqui para a gente poder ter mais clareza. Afta menor ou doença de micolites. Ah, importante saber, epônimo? É, tá? Se você não quiser gravar, o problema é seu. Tem na aula, tem nos flashcards, tem no banco de questões, vai ter em tudo. Tem que lembrar o nome desse epônimo, tá bom? Porque isso cai. Idade, 10 a 40 anos, 2 ou 3 lesões, lesões de 2 a 4 milímetros de diâmetro, 7 a 10 dias de duração, predileção por mucosa não queratinizada. Ponto. Aqui são imagens do Neville sobre essas lesões, tá certo? No tratado tem uma lesão só, mostrando a afta menor, tá? As próximas que eu vou mostrar para vocês, por exemplo, não tem no tratado, o que reforça mais ainda. Estudar para a prova de título quando o seu assunto é estômago, sem ler o Neville, é suicídio, tá? Você dá muita margem para chegar no dia da prova e não mandar bem em estômago, tá bom? Passando para a próxima, afta maior, doença de Sutton. Lembrando que a afta menor é a mais comum de todas, tá? A doença de Sutton representa 10% dos casos, geralmente se encontra de 1 a 6 lesões. A duração das lesões vai de 6 semanas a vários meses, então são bem mais prolongadas. As úlceras são maiores do que 1 centímetro e podem acometer qualquer região da cavidade oral, seja parte junto ao osso, queratinizado ou não queratinizado, né? Aqui nessa imagem do Neville, você vê uma mucosa ali na região retromolar bem grande, né? Bem grandinha. E aqui também na região do palato mole, tá certo? A afta herpetiforme, essa aí é a que mais lembra de gengivite estomatiite herpética, tá? Por isso que ela tem o sobrenome herpetiforme, tá bom? São menos frequentes, as aftas são pequenas, de 2 a 3 milímetros, e muito grandes, né? E são todas contiguazinhas. Diferencia-se pelo herpes, pela ausência da fase vesicular, tá? E também porque o paciente não tem sintoma geral, geralmente, né? Na gengivite estomatiite herpética, o paciente pode ficar um pouquinho pior. E também ela não tem essa questão das vesículas, tá bom? Só aparece as úlceras. Tratamento, tá? Basicamente, analgésicos e ARNs, o corticoide tópico hora base, né, que vocês devem mais conhecer aí, e eu não tenho conflito de interesse em relação a isso, tá bom? Mas você tem a trianciolona e a betametasona. Geralmente vocês usam as pomadas MUD, tá bom? E a Oncilon também, né, que são os nomes comerciais mais comuns aí para você poder tratar isso. Lembrando que eu não tenho conflito de interesse nenhum com essas marcas, tá? Os corticoides orais vão ser em surtos graves, né? Você pode usar até em doses próximas, em doses imunossupressoras, de 20 a 40 miligramas de prednisona por 7 a 10 dias. Dapsona pode ser usada também, e também colchicina é relatado, tá certo? Tudo isso está constando no tratado. Agora vamos lá para a doença de BC, que é um quadro extremamente relevante. Doença de BC é uma vasculite crônica multissistêmica, cuja tríade clássica são aftas orais, úlceras genitais e uveíte recidivante, tá certo? Lembrando que é o uveíte do compartimento médio posterior das câmeras oftalmológicas, das câmeras oculares. Mais comum em adultos jovens, predileção dos septos pode variar de acordo com a referência que o tratado mesmo traz, tá? Então não grave como se fosse mais comum em mulheres ou em homens, tá certo? Não tem essa predileção tão bem estabelecida. As lesões aftoides são muito dolorosas, tá? Elas são recorrentes e na boca deve estar sempre presente. Então, assim, é quase que um critério sine qua non para você pensar em doença de BC. Não tem como pensar em doença de BC se você não tiver lesões orais. Lembrando que ao longo da, da manifestação da doença, né, ao longo do tempo, no Neville fala que 99% dos pacientes vão ter algum grau de lesão oral, sendo que 75% dos pacientes abrem um quadro com lesão oral. Então, ela é muito importante, tá bom? Etiologia ainda incerta, tem essa associação com um HLA-B51, não possui achado imunistoquímico característico, tá certo? Não tem mesmo. E a histopatologia, vocês vão ver o que a gente chama de vasculite leucocitoclástica. Nem o Neville, que é um livro de patologia oral, trouxe imagem dessa vasculite leucocitoclástica. Não sou eu que vou procurar para vocês na internet, porque se não está no Neville, não está no tratado, não cai na prova, tá? Então não vamos complicar a nossa vida. Outros achados que a gente pode ter vão ser as artralgias, as vasculites de pequenos e grandes vasos. Lembrando que no doença de BC, não sei para quem lembra que estudou na época de prova de residência mesmo, podia dar aquele aneurisma de artéria pulmonar, que era um quadro gravíssimo, diga-se de passagem. Então, aqui, imagens tiradas do Neville e do tratado. Você vê que essas úlceras orais, elas são extensas, grandes, bastante dolorosas, tá? Lembrando que elas praticamente estão quase sempre presentes. A região genital
Elas podem levar a alterações cicatriciais permanentes, desculpem aqui tá como lesões orais, mas são lesões genitais. E os homens geralmente são os que mais se queixam dela, tá? As mulheres muitas vezes só conseguem avaliar realmente no exame ginecológico mais minucioso. Geralmente o homem que reclama mais disso. E na pele, vão ser pápulas eritematosas, vesiculosas, pústula, piodermite, foliculite, erupções acneiformes, tá? Tem todas essas descrições aí, e basicamente eu trouxe essa imagem aí que tem no Neville de como seria uma lesão de pele aí da doença de BC, tá bom? Sequência com nossos critérios diagnósticos para doença de BC, tá? Diferentemente lá do quadro de doenças vésico-bolhosas, as doenças aftoides, dentre quais as de BC, né? E também o eritema multiforme, Steven Johnson, todas essas outras, elas são mais por critérios clínicos, tá certo? Na doença de BC em específico, esse critério clínico é muito bem definido. Nessa tabela, a gente consta com todos os critérios clínicos que você tem que apresentar, bem como a pontuação que cada um desses tem. E se você pontuar 4 ou mais pontos, configura um diagnóstico de síndrome de BC, tá? De doença de BC, desculpa. Nesse caso, cara, lembra bastante, gente. Na prova de título do ano passado caiu uma questão dessa, em que você precisava saber como pontuar de acordo com os dados que o enunciado te dava. E conforme isso, você precisava dizer se o paciente tinha critério para diagnóstico de síndrome de, BC, de doença de BC ou não, tá? Então, ele basicamente divide na tríade, que é lesão oral, genital e ocular, todas elas pontuando 2 pontos, lesões cutâneas, manifestação vascular, manifestação gastrointestinal e o teste da patergia, todos pontuando 1 ponto. Sobre o teste da patergia em específico, geralmente na prova eles gostam de confundir, colocando ele como se ele valesse 2 pontos, tá? Mas não, ele é 1 ponto só, tá bom? E como que ele funciona? Ele é basicamente um teste de micropuntura. Ele auxilia no diagnóstico de algumas outras doenças também, então ele não é específico da doença de BC, isso é muito importante, tá? Se o enunciado te pegar na questão colocando assim, o teste da patergia, que é específico para a doença de BC, não, tá? Ele é utilizado em pelo menos umas 3 ou 4 doenças diferentes, tá bom? Que não vem o caso de discutir elas, que elas não são lesões que caem pra gente, mas só te avisando que ela não é específica. Basicamente, a gente faz o seguinte, a gente pega uma agulha de 20 gauge, a gente faz uma micropuntura num ponto específico da pele, e depois de 24 a 48 horas a gente faz a leitura do tamanho da pústula ou da pápula que formou depois que você fez esse trauma mecânico mínimo. Se ela for maior do que 2 milímetros, o teste é considerado positivo, tá certo? Basicamente isso, assim, só para vocês terem uma noção de como que funciona esse teste, e lembrar de que ele não é específico de doença de BC, tá bom? Indo agora para a nossa parte de tratamento, não tem muito segredo, na doença de BC a gente faz o tratamento com a colchicina nas formas cutâneo-mucosas e artríticas, né? Ou seja, nas formas mais leves, e ciclofosfamida e corticoide em dose imunossupressora quando a gente está nas formas mais graves, tá bom? Então, foi isso. Espero que eu tenha conseguido resumir de uma forma bem inteligente, bem interessante para vocês, trazendo realmente os pontos principais que vão cair na nossa prova. Agora é simplesmente ir para cima nos flashcards, no banco de questões, tá bom? Para quem não conhece ainda, por favor, mande mensagem no direct para a gente no Instagram, ou comenta aqui embaixo no vídeo do YouTube, que a gente vai apresentar para vocês como é que está sendo a nossa plataforma, como é que é a nossa abordagem, que eu tenho certeza que vai ser bem diferente da abordagem que se tem por aí, tá? Uma abordagem baseada em estatística, baseada em repetição espaçada, né? Nada aqui vai ser feito de entregar o conteúdo para você de qualquer forma e esperar que você se vire com o conteúdo que a gente entregar para você. Vai ter toda uma parametrização para a gente chegar na hora da prova e não ser surpreendido e manter nosso treinamento forte até lá, tá bom? Então, um forte abraço, compartilhe essa aula com seus colegas, né, com outras pessoas que você acha que vão ser beneficiadas com isso, e até a próxima.